vamos mentalizando a imagem de Jesus. O Mestre, há mais de 2000 anos, nos fez o convite para segui-lo. Peçamos a Ele, portanto, que ampare hoje a nossa disposição para o estudo, a fim de compreendê-lo melhor, e que possamos exemplificar em nossas atitudes os ensinamentos colhidos em nossas aulas. Graças a Deus. Olá, bem-vindo a mais uma aula do Espiritismo à Distância, do curso O que é o Espiritismo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos tratar da aula de número 21, parte A, o Espiritismo como Consolador Prometido. Nós vamos seguir aqui uma agenda tratando de esclarecer de onde vem essa ideia do Consolador Prometido. Vamos falar sobre o Espírito da Verdade que surge quando se descobre de onde que veio o Consolador Prometido, sobre 3 grandes revelações para a humanidade que aconteceram e, finalizando, vendo por que o Espiritismo é considerado como o Consolador Prometido. Para isso, vamos começar buscando referência em Jesus. Eu trouxe 3 slides aqui para que nós possamos saber de onde veio este assunto. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Jesus falando: se me amais, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, os discípulos, os apóstolos, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Alguns versículos para frente, Jesus diz: mas aquele Consolador que ele falou no slide anterior, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Guardem esse, ele vos ensinará todas as coisas. E lá nos versículos 12 a 14, Jesus diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer. Guardem isso. Mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O que nós pedimos para guardar? Eu não ensinei tudo para vocês. Ainda tenho muito que ensinar, mas as pessoas daquela época não poderiam entender a ensinamentos mais elaborados que Jesus trouxesse sobre a nossa realidade existencial, espiritual. Então, se o Espírito da Verdade, segundo Jesus, tinha que vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é porque Jesus não disse tudo. E ele próprio disse: porque vocês não conseguiriam entender. Quem é que chegou nesta época posterior? É o Espiritismo, que vem, na época predita, cumprir a promessa de Jesus. Quem é que preside ao advento da chegada do Espiritismo na Terra? Este Espírito de Verdade. Que é o Espírito que vem para esclarecer a humanidade sobre a sua realidade espiritual, existencial e restabelecer os ensinamentos morais trazidos por Jesus. Nós dizemos que, no tempo certo, o Espiritismo veio cumprir esta promessa de Jesus, revelando ao homem as leis naturais. Aqui lemos leis naturais e raciocinamos leis de Deus. Existem as leis
que a civilização humana faz, nossos códigos de leis, mas as leis naturais se referem às leis de Deus, que regem os fenômenos que antes eram tidos como sobrenaturais ou milagrosos. E o Espiritismo, chamado de o Consolador Prometido, surge na Terra no meio do século XIX. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. A hora que o Espiritismo chegou no planeta Terra, por ação dos espíritos, através da codificação de Allan Kardec, havia um contexto europeu que era marcado por rupturas. Nós estávamos vindo de séculos de dominação de uma fé que não deixava a ciência se desenvolver, tudo era proibido, somente os assuntos da fé é que podiam ser explorados, não se podia nem rir. Neste contexto, que era um momento de alta valorização da razão, preconizada pelo movimento chamado Iluminismo. Houve florescimento nesta época da medicina, da biologia, da química, da física e muitas outras, enquanto estava em queda o dogmatismo das religiões, contrapondo o seu materialismo vigente e ascendente. Para nós entendermos, né? Estávamos numa Europa saindo da Idade Média, como nós dissemos, tudo que não fosse assunto de fé era proibido. Por ação do iluminismo, a razão veio à tona. Então, crescia a ideia de que a razão, as ciências, é que conseguem explicar tudo sobre nós. E por conta desses séculos todos de proibição de ciência, de artes, de tudo, a religião estava caindo e aumentando o quê? O materialismo. Então nós tínhamos religião caindo, razão e materialismo subindo. Neste momento é que surge o Espiritismo. É um momento quase mágico, né? Em que brecou que o materialismo tomasse conta de tudo e aproveitou o movimento que dizia: usemos a razão para entender as coisas. Por isso é que nós nos referimos a 3 grandes revelações. Destacamos 3 das muitas que o plano celeste trouxe para a Terra, para a civilização humana ao longo dos séculos. Nós chamamos de primeira revelação aquela que foi trazida para a humanidade por Moisés, 12 séculos antes de Cristo, onde Moisés materializava a ideia do Deus único. Todas aquelas sociedades e civilizações ao redor da que Moisés conduziu eram politeístas. Neste momento, Moisés subiu ao monte e Deus apresentou a ele o Decálogo, a Tábua dos 10 Mandamentos, que era um código moral. Muito bem. Passados alguns séculos, chegamos à segunda revelação. Após Moisés, veio Jesus e trouxe o conceito de Deus como um pai amoroso, como um pastor que não quer que nenhuma ovelha se perca, mudando o conceito anterior de um Deus rigoroso. E, conforme nós vimos no começo desta aula, durante a sua passagem, Jesus falou com todas as letras: puxa, eu não posso ensinar tudo para vocês agora, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai ensinar aquilo que eu não pude ensinar hoje e restabelecer as coisas que eu ensinei, porque Jesus sabia que ao longo dos séculos nós iríamos dar mais valor às coisas periféricas do que ao núcleo do ensinamento moral dele. Era mais importante ajoelhar, levantar, do que pensar, refletir sobre amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós dizemos que a doutrina dos Espíritos, quando chegou na Terra, constituiu-se na terceira revelação. Porque é o cristianismo redivivo, é o cristianismo trazido de volta cristalino, sem todos os efeitos ritualísticos, sem todos os acessórios que não se referiam à essência do ensinamento moral de Jesus, ok? Então, primeira, segunda, terceira revelação. Então agora, sabendo disso,
que Jesus não podia falar tudo porque a gente não ia entender. Prometeu que ia mandar o Consolador prometido. Passados alguns séculos, num momento especial da cultura, no contexto europeu, surge a doutrina dos espíritos. A investigação do Kardec, que era um educador, que era um professor, que era um cientista, observando os fenômenos que aconteciam, dedicou-se a estudá-los. E através desse estudo, ele recebeu instruções, informações, ensinamentos dos espíritos que ele consolidou na codificação que nós chamamos, a codificação espírita. E por que então nós entendemos o espiritismo como consolador? Aquele que nos traz alívio, entendimento, aquele que nos permite florescer a fé à luz da razão e não à luz do medo. Agora nós temos fé e buscamos o aperfeiçoamento do nosso espírito com entendimento do porquê. Então, havia uma ideia vaga da vida futura. Durante séculos, quando a gente morre, a gente vai para o céu. Como é que é o céu? Não sei direito. O Espiritismo acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e que povoa o espaço infinito. Os Espíritos se apoiaram na afirmação de Jesus, há muitas moradas no reino de meu Pai. Não é? Então, nos dizendo que ao lado deste mundo tangível da nossa realidade física, nós que estamos encarnados, vivendo uma experiência de aprendizado, de ensinamentos na matéria, ao nosso lado pulula a vida em planos espirituais que existem aqui na Terra e, segundo os Espíritos e o próprio ensinamento de Jesus, enriquece todo o universo todo é pleno de vida. O Espiritismo é consolador porque esclareceu os laços que unem o espírito ao corpo. Se você não sabe, eu vou contar uma coisinha para você. Nós temos esse corpo de carne, mas nós somos o espírito pensante. E entre o espírito e o corpo, existe um corpo intermediário. E o Espiritismo explicou todo este mecanismo, como é que a gente se une através de um laço na hora de reencarnar ao corpo, na hora que a gente desencarna, o rompimento dos laços que nos unem à matéria. Está tudo esclarecido aqui. Já pensou se Jesus tivesse explicado isso 20 séculos atrás? As pessoas não iam entender. Fundamenta-se no princípio da reencarnação. E quando a gente pensa em reencarnação, é uma manifestação extraordinária do conceito de justiça de Deus. Sem o conceito de reencarnação, ou a gente pensa que o futuro é o nada, ou sempre nos apresentar um futuro como sendo a expectativa de um grande julgamento, onde os bons iriam para o paraíso e os maus iriam para uma punição, para um lugar ruim. A reencarnação, explicada no Espiritismo como Consolador, nos liberta disso, dizendo: nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Podemos fazer o que quisermos, mas as consequências nós somos responsáveis. E mesmo quando nós cometemos equívocos, nós veremos aqui em outros pontos do slide, Deus não nos castiga, Ele nos convida a reencarnar de novo e procurar acertar desta vez. Então, é um aspecto consolador do Espiritismo. Estabelece consequências morais da conduta humana. Lembra que nós falamos lá atrás das leis naturais, que são as leis de Deus? Quanta coisa que perante a lei humana não é crime, mas que perante as leis de Deus são. Principalmente aquelas coisas que nós fazemos, que não é crime no Código Penal, mas que fere o coração dos nossos semelhantes, que representa um mau proceder. Então, o Espiritismo esclarece que para toda conduta humana existem consequências morais. Vamos em frente. Mostra ao homem que a causa dos seus sofrimentos muitas vezes está em existências anteriores. Há um elo que une todas as nossas encarnações. Por isso é que o Espiritismo convida-nos a nos reformularmos, a nos reconstruirmos de uma forma que expressemos, sejamos uma manifestação do amor, da solidariedade, da paz. Por quê?
quando nós agimos de forma diferente, nós fazemos a semeadura. Existe um jargão que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida hoje e falamos assim: minha vida é de sofrimentos. É o momento da colheita. E nós olhamos e não conseguimos encontrar a causa desse sofrimento. Quem não conhece a explicação do Espiritismo como Consolador, às vezes chega até a pensar que Deus é injusto. Com a doutrina espírita, se nós não encontramos a causa do sofrimento nesta vida, nós podemos imaginar que ela possa estar em outra vida anterior. O Espiritismo como Consolador nos mostra que a Terra, neste seu atual estágio, é um mundo de expiação e provas. Os Espíritos nos ensinaram classificando os mundos em 5 categorias. E nós estamos na segunda, de baixo para cima, somente acima dos mundos primitivos. O nosso mundo é chamado mundo de expiação e provas. Expiação com X, que significa pagar as suas contas. Há muitos planetas nesse universo que estão neste mesmo nível evolutivo, mas nós estamos aqui para desenvolver o amor e quando isso tiver acontecido, o próprio planeta Terra sobe de categoria para a categoria de mundo de regeneração. Que Deus é soberanamente justo e bom, Deus não castiga ninguém. Não é bacana isso? Deus não castiga ninguém. Ele fez um mundo tão sábio, tão perfeito, em que nós podemos fazer o que quisermos, mas a lei diz o seguinte: você enfrenta as consequências, boas ou ruins. Se o que nós fazemos gera consequências boas, o nosso caminho à frente é cheio de ventura, de felicidade. Se o que nós fazemos gera consequências que causam sofrimento nas pessoas, pessoas pensando em nós com mágoa, com raiva, as consequências caem sobre nós também. Que as aflições vividas pelas criaturas humanas conduzem à cura dos seus males. Então, ao contrário do que a gente pensava antes, né, as aflições, é Deus castigando. Não, Deus não castiga ninguém. E quando a gente enfrenta aflições, na verdade é a manifestação do processo de cura. Parece como quando a gente está doente e o remédio que vai nos curar daquela dor é um remédio de sabor horrível. Para tomar aquele remédio, parece que nós vamos sofrer, mas aquele remédio amargo é a cura da dor. O Espiritismo nos traz este entendimento com relação à dor. Tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. É muito comum nós vermos falar: o Espiritismo é mais uma religião. Religião é só um dos aspectos da doutrina espírita. E este tripé responde aos mais diversos questionamentos humanos. Basta estudarmos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, e nós vamos conseguir encontrar respostas. Por isso que nós falamos, é um corpo de doutrina. Faz o homem compreender de onde vem, para onde vai, o que está fazendo na Terra. Nós entendendo, quando o Espírito da Verdade veio e através da Consolador, que é a doutrina espírita, nos explicou nossa realidade espiritual, por que a gente nasce, por que a gente morre, por que tem pessoas que nascem com saúde, por que há pessoas que nascem com doenças desde o nascimento, por que uns são ricos, uns são pobres. Nós, pela consolação da doutrina espírita, alcançamos este entendimento. Revela a natureza do homem, sua origem, sua destinação, e aqui é muito importante, preparando-o para viver melhor. Nós estamos aqui na Terra aprendendo, treinando, acertando as nossas dívidas, porque estamos sendo preparados para viver num mundo de regeneração, onde vão entrar aquelas pessoas que alcançaram um estágio de coração, de evolução moral e intelectual, em que o bem, o amor prevalece sobre as outras virtudes. Traz um conceito mais avançado de Deus. Deus agora é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É só ir lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Kardec pergunta aos Espíritos: o que é Deus? Nem sabia se perguntava quem, perguntou o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, soberano, infinitamente justo e bom.
esclarece que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, mas aponta alguns dos seus atributos que nos mostram sua justiça e sua bondade, presentes em toda a criação. Muito bem. Será que nós tivemos oportunidade de aproveitar estes ensinamentos? Nós estamos propondo aqui 3 questões para que você verifique o seu entendimento desta nossa aula. 1. Por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Jesus prometeu lá no Evangelho de João, lembra? Vou mandar a vocês o Consolador, o Espírito da Verdade. 2. O que caracteriza a revelação espírita? E 3. O Espiritismo surgiu na época certa? Por quê? Se tivesse surgido muito antes, se tivesse surgido muito depois, surgiu na hora certa? Por quê? Esta é a proposta. Se você quiser saber um pouquinho mais para ajudar você a responder aquelas perguntas, você pode procurar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 a 5. Leia o capítulo inteiro para entender melhor. Temos também o nosso livro, o Curso que é o Espiritismo, edição aqui da Federação, 7ª edição, no capítulo 21, parte A, está mais temas sobre esta aula. E antes de finalizar, nós sempre trazemos um alento, né? Adoro esse slide. Palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, eu vivo uma aflição, a minha vida tem tantos desafios. E vem Jesus e nos dá como que se fosse um copo de água fresca no deserto, né, para o nosso coração. Olha o que ele disse lá no capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Não é bacana ouvir isso? Jesus nos disse isso porque Ele nos ama com um amor incondicional. Nós é que temos que tomar a iniciativa de caminhar em direção a Ele. Para isso nós precisamos crescer em amor e em entendimento. E chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Convide seus amigos, familiares para assistirem às aulas deste curso. A parte B desta 21ª aula trata de não colocar a candeia embaixo do alqueire. Um assunto interessante, assista. Com isso nós nos despedimos, eu espero que você esteja bem, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso O que é o Espiritismo, do projeto Espiritismo à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje, particularmente, nós vamos tratar de um tema muito interessante. Você já deve ter ouvido falar dele e talvez tenha aí algumas questões a respeito. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. É a nossa 21ª aula, parte B. O que Jesus falou exatamente sobre esse tema? Vamos relembrar as palavras de Jesus anotadas por Mateus, lá no capítulo 5, versículo 15. O mestre nos diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. É uma mensagem interessante, é uma mensagem tocante e muito consoladora, porque ela vai nos ajudar a refletir sobre nós mesmos, as nossas atitudes. Vamos ver o que exatamente ele quis dizer com isso. Vamos trazer para cá algumas ideias, símbolos que estão aí na fala de Jesus. Ele se refere à candeia. O que é a candeia? A candeia é nada mais do que um instrumento de iluminação. Onde há um ambiente escuro, acendia-se a candeia e se iluminava o ambiente. Para que ela funcionasse, existe ali um óleo, um azeite, um combustível para que ela acenda, para que ela ilumine.
A outra palavra que aparece aqui é alqueire, que hoje nós conhecemos como uma medida de extensão de terra, mas na verdade é um instrumento de medida de cereais. E quanto cabia nesse instrumento, nessa medida, era dito que ali era um alqueire. E normalmente a gente vai ver que ela é uma vasilha, é como se fosse uma vasilha, né? E Jesus está dizendo, ninguém acende a luz e coloca embaixo desse alqueire. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. O candeeiro, ele diz ao contrário, vamos colocar sobre o candeeiro, vamos colocar num lugar onde possa se ver essa luz. E esta luz possa então iluminar a todos, porque a luz foi feita para isso, para iluminar. Quando nós escondemos a luz, nós provocamos a escuridão. Jesus está nos alertando para algumas atitudes que devemos considerar em nossas vidas. Mas vamos em frente, nós vamos entender isso um pouquinho mais em detalhes. Vamos ver o que é essa luz que Jesus está trazendo. Qual é a principal missão de Jesus? Ele veio para o planeta para revelar a existência de um reino que ele chamou Reino de Deus, ou Reino dos Céus. Ele nos trouxe a notícia de que existe algo além dessa vida, que existe algo que extrapola aquilo que nós conseguimos entender. Estando na matéria, muitas vezes, não pensamos sobre esse reino. Àquela época, não era conhecido esse conceito. E Jesus, então, traz exatamente esse conhecimento para iluminar a todos nós. E vamos entender nesse conjunto, porque ele mesmo diz isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, lá em João 8,12. Veja, ele está simbolizando nele mesmo essa luz, esse conhecimento, que nos tira do dia a dia, dessa atitude rasa, de muitas vezes considerar apenas aquilo que vivemos, aquilo que fazemos como sendo a coisa mais importante, esquecendo-nos que somos espíritos imortais. Achamos que estamos ocupando este corpo e é a única coisa que vai acontecer ou que é mais importante. Na verdade, nós estamos aqui de passagem. E este conhecimento trazido por Jesus, dizendo, existe algo além, existe algo que vale a pena, ele nos traz para que nós possamos também, por nossa vez, criar a nossa própria luz e também brilharmos para iluminar a outros que possam também estar buscando as mesmas ideias e tendo a mesma necessidade que nós estamos tendo agora. Por isso, seguindo a ideia de que Jesus é a luz do mundo, vamos entender então o que essa luz veio nos esclarecer, veio nos iluminar. Ele veio dizer para nós que Deus é um Pai. Deus é um Pai amoroso, justo, misericordioso, desfazendo aquela ideia daquele Deus cruel, vingativo, que tínhamos lá muitos anos atrás, como está registrado no Antigo Testamento. Somos seus filhos, portanto não estamos desamparados, porque não há pai que desampare seu filho, especialmente esse Pai que é absolutamente misericordioso. Somos espíritos com objetivo maior. Esse conhecimento abre a nossa ideia, abre a nossa imaginação para outros pontos que nós não estamos considerando. E vai trazer para a gente a regra áurea do ama o teu próximo como a ti mesmo. Em está, segundo Jesus, toda a lei e todos os profetas, resumidamente. Porque o amor é a lei que rege o universo. E por último, a caridade. Traz ele a ideia da caridade como a senha, como aquela passagem, sabe a palavra-chave que leva para frente, que nos leva para outros planos, que nos liberta da materialidade, nos liberta do egoísmo, da nossa vaidade e de tantas outras questões que ainda trazemos. Por isso, Jesus é essa candeia divina que chega iluminando a escuridão da nossa ignorância. Ainda estamos buscando assimilar essa luz. Muitas vezes achamos que ela seja um pouco difícil de ser assimilada. Às vezes queremos manter a nossa condição, manter o nosso conformismo, o nosso comodismo, mas, na verdade, quando nós conseguimos olhar para esse Cristo que nos diz, vinde a mim,
nós começamos a perceber que esse é um grande irmão, o irmão mais velho, que está nos chamando para um reino de amor e de paz que temos que construir junto com ele. Mas agora você talvez possa fazer a seguinte pergunta: se é assim, se é para mostrar essa luz, se é para divulgar, por que Jesus então ocultava informações ao povo de um modo geral? Porque ele falava por parábolas e nem todos entendiam as suas parábolas. E essa pergunta tem razão de ser, porque de fato isso acontecia. Só que Jesus, entendendo a nossa condição espiritual, a nossa capacidade de assimilar informações, ele sabia que não poderia dizer tudo de uma vez só. Por isso, ele foi falando aos poucos. E ele dizia a todos nós, para o povo de um modo geral, informações simbólicas, quando ele tinha que tratar de alguma coisa um pouco mais profunda. E, em separado, para os discípulos, ele explicava aquilo que não havia sido entendido. Isso está referendado aqui, porque quando nós fazemos uma divulgação muito densa, muito dura, às vezes querendo falar tudo para o outro, esquecendo que o outro tem uma capacidade de aprender, tem uma capacidade de assimilar informações, nós ofuscamos a inteligência do outro. Então, muita luz, muitas vezes, nos ofusca. Se você sai de um ambiente escuro para um ambiente claro, nós sentimos imediatamente a reação. Então, a luz excessiva vai ofuscar, por isso Jesus diminui a intensidade da luz que ele veio trazer. E também que é necessário dosar a transmissão do ensinamento conforme essa capacidade, como dissemos. Especialmente para aqueles que chegam à doutrina espírita, logo no início ficam tão empolgados e querem revelar e querem divulgar tudo a todos, como ele mesmo está ali percebendo, aprendendo. Só que, será que o outro consegue? Será que nós podemos entender isso como uma recomendação de Jesus, dizendo, olhe direitinho para aquele que você está falando e veja se ele consegue receber toda essa intensidade dessa informação. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 13, ele explica, por isso lhes falo por parábolas, porque eles não conseguem ainda compreender tudo. Porque eles vendo não veem, e escutando não ouvem e nem entendem. Nós não podemos perder de vistas que Jesus não falava só para o homem daquela época. Jesus falava para o espírito imortal. Portanto, essa informação é para todos nós. Vamos assimilar essa luz dentro da nossa condição e vamos repassá-la como sendo candeias que iluminam a escuridão da ignorância aos poucos, para aqueles que mais precisam dessa informação. Parábolas eram usadas então para falar, Jesus usou quando ele tinha que tratar de situações mais abstratas, né? Quando ele tinha que fazer uma comparação, por exemplo, o reino dos céus é como a pérola. E as pessoas não sabiam o que era o reino do céu, mas pérola elas sabiam o que era. Então, considerando a comparação, as pessoas começavam a aprender. Então, essa pequena história, com um fundo moral importante, ele usava os elementos da época. E a candeia era algo utilizado na época, né, por todos conheciam. Falou e exemplificou a humildade. Então, aquilo que era objetivamente importante, ele demonstrou, falou e fez. Agora, discussões mais genéricas, mais profundas, ele se utilizou de símbolos que até hoje nós estamos aqui estudando para entender a sua ideia e a sua mensagem, né? E ele diz lá em Mateus 13, 12, pois ao que tem lhe será acrescentado e terá em abundância. Ou seja, quanto mais nós sabemos, quanto mais luz nós conseguimos, mais nós vamos receber essa luz. Por isso será acrescentado. É o nosso esforço da busca individual para o nosso crescimento, para ampliar as nossas visões, para conhecer um pouco mais a mensagem do Mestre de amor e de carinho. Espiritismo e ciência. O Espiritismo é uma ciência, além de filosofia e além de religião. E nós vamos ver que muitas vezes as interpretações que são feitas
são feitas para acrescentar ao que foi feito às palavras de Jesus. Isso é a revelação das leis da natureza. Quando nós entendemos que as mensagens que o Mestre nos trouxe, ali, no seu fundamento, ele está revelando leis universais, né? A ciência ainda não consegue enxergar, porque ela está fixada só na questão física, né? Por isso a dificuldade, muitas vezes, do entendimento. Agora, o Espiritismo vem revelar leis naturais, espirituais, que estão, de alguma maneira, aqui, mas nós não enxergamos ou não conseguimos ainda comprovar pelos mecanismos da ciência oficial. Mas o Espiritismo, como Consolador prometido, aquele que traz a informação, aquele que recoloca as coisas no lugar, nos traz, então, a condição de observar a ação dessas leis sobre todos nós. Então, nós vamos ver a fé, o amor. A lei de amor é a lei fundamental, né? A lei principal. O ama ao próximo como a ti mesmo, como dissemos, é a principal lei, é aquela que nós temos que compreender. E a ciência ainda não trabalha com as questões espirituais, mas trabalha, sim, com as questões físicas. Chega lá com o seu esforço, com o seu trabalho. Por que estamos falando tudo isso? Porque, naturalmente, nós vamos ver que há situações em que nós queremos dizer para o outro, tal o nosso entusiasmo, tal a nossa vontade de ajudar ou de comunicar as ideias, de convencer o outro a se transformar, a se tornar espíritas, por exemplo. A isso nós chamamos de proselitismo. Fazer proselitismo é ir lá convencer o outro a aceitar as nossas ideias como sendo interessantes, importantes e, portanto, tentando convencer as pessoas. O Espiritismo não faz proselitismo. Por quê? Porque não precisamos fazer essa pregação sistemática no sentido de convencer. As pessoas buscam o Espiritismo na medida em que elas sentem a necessidade por algo diferente, por algo maior, né? Então, impor as ideias ao outro é uma atitude que não se enquadra na questão da lei de amor, na lei de caridade. Por isso, nós trabalhamos, sim, com a união, respeitando todas as religiões, respeitando todos aqueles que efetivamente pensam de maneira diferente. Mas, lembrando, cada um, dentro do seu ponto de vista, com a sua capacidade de transmissão, com a sua condição de esclarecer, pode ser sim uma candeia a iluminar as trevas da ignorância, como nós mencionamos agora há pouco. Porém, respeitando cada um dentro da sua condição. Não precisamos convencer ninguém, nem discutir, nem brigar para dizer se o Espiritismo é melhor ou pior que essa ou aquela religião. Não estamos aqui para isso. Colocar a candeia no alto é para iluminar e não para agredir. E o proselitismo muitas vezes passa por uma agressão da vontade alheia, né? Nós queremos passar por cima do outro. Há um outro ensinamento nessa parábola que é o seguinte, ele diz assim, pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Ou seja, nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, elas não passam incólume, elas não ficam esquecidas. Existe um registro disso, não é? E, naturalmente, nós vamos ter situações muito difíceis, quando nós encontramos na nossa atitude do dia a dia que enfrentar, muitas vezes, pensando alguma coisa, temos que falar outras, não é? A isso nós vamos chamar da hipocrisia, aquilo que normalmente fazemos para tentar, de alguma maneira, ludibriar ou enganar o outro. Jesus está dizendo, estas coisas todas aparecerão. Muitas vezes eu prego muito bem, eu falo muito bem, eu ensino muito bem, só que na prática eu faço o oposto. Eu não busco aquilo que eu estou efetivamente falando. Então, o que existe aí? Existe uma dissonância entre o falar e o fazer. A isso Jesus chama de
falsos profetas. Nós devemos estar alertas, porque essa luz que nos ilumina é para iluminar o outro, e não para impor para o outro, sendo que para nós achamos que não precisamos tanto dessa informação, né? Aqui, aos poucos a verdade, os ensinamentos espirituais vão se tornando conhecidos publicamente, vão sendo revelados. Não tenhamos nenhuma dúvida quanto a isso. A terceira revelação, ela está aqui para exatamente colocar as coisas nos seus devidos lugares, esclarecer aquilo que está dúbio, corrigir aquilo que foi efetivamente entendido de uma outra forma, distante da verdadeira mensagem de Jesus. Por isso, nós não precisamos impor nada a ninguém. A verdade surge porque a luz ilumina onde quer que ela esteja. Segundo Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, ele vai fazer a seguinte observação: pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. É uma advertência de Paulo nos referindo a essa prática daquilo que estudamos, daquilo que falamos. Nós éramos trevas, nós não conhecíamos a mensagem de Jesus. Hoje nós conhecemos. Nós somos iluminados por essa candeia. Portanto, agora é importante que nós passemos a andar como filhos da luz. É a recomendação do apóstolo. Aqui nós vamos agora mostrar a você a possibilidade de você fazer uma revisão de tudo aquilo que nós conversamos nesta aula. Existe no seu livro, o que é o Espiritismo, são 3 perguntas. Para quê? Para a nossa fixação de aprendizagem. A recomendação é, tente responder as perguntas, tendo dificuldade, volta lá no texto, faz uma nova análise e faz uma redação rápida, respondendo a cada uma delas, e você vai começar a perceber o nível de apreensão do conteúdo que você fez sobre a nossa aula de hoje. A primeira delas é, o que significa colocar a candeia debaixo do alqueire? Nós tratamos disso bastante detalhadamente. Porque devemos procurar ser criaturas que buscam o aperfeiçoamento para nos tornarmos mais uma luz no mundo. Vamos nos tornar candeias neste mundo. E na terceira questão, na sua opinião, como devemos proceder para fazer brilhar a nossa luz, como o Mestre nos asseverou? Brilhe a vossa luz. Respondendo a essas perguntas, fazemos uma pequena revisão. Para maiores detalhes, temos a bibliografia também aqui mencionada, que você poderá consultar e, naturalmente, poderá aprofundar e com outras informações em outros livros da própria doutrina de próprio Kardec. E como mensagem final, para você que terminou este curso, essa é a nossa última aula e ficamos felizes de você estar aí. O seu esforço de estar presente até este momento é um grande incentivo para que essa atividade possa continuar. Por isso, parabenizamos a você que está aí até agora, buscando conhecer um pouco mais, aprofundar os seus conhecimentos da doutrina espírita. E vamos deixar aqui a mensagem de Jesus, registrada no capítulo 5 de Mateus, versículo 16. O Mestre nos diz o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não é para expor as nossas obras, mas para glorificar aquele que nos criou, que é nosso Pai de amor, de misericórdia. Nós terminamos por aqui, agradecemos a sua presença e desejamos muita paz e nos veremos em outra oportunidade.